Você ouve agora o Evangelho do Dia, com o Padre Reginaldo. Olá, meus amados e queridos irmãos e irmãs, paz e bênção para todos vocês. O Senhor há de julgar o mundo inteiro com justiça, que possamos dar graças a Deus de todo o nosso coração, bendizê-lo e louvá-lo. Vamos ouvir o Evangelho que está em Lucas 11, de 15 a 26. Jesus estava expulsando um demônio, mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso os demônios, vossos filhos o expulsam por meio de quem? Por isso eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Quando o espírito mau sai de um homem, fica vagando em lugares desertos, à procura de repouso. Não o encontrando, ele diz: vou voltar para minha casa de onde saí. E quando ele chega, encontra a casa a casa varrida e arrumada. Então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, instalam-se aí. No fim, esse homem fica em condição pior do que antes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, o contexto do Evangelho de hoje é que Jesus expulsa um demônio de um homem que era mudo, e alguns líderes do povo acusam Jesus de ser o chefe dos demônios. Os inimigos insinuam que o prodígio foi operado pelo poder do próprio chefe dos demônios. Outros lhe pediam um sinal do céu para confirmar se ele era de fato de Deus. Por lhes faltar a fé, não são capazes de crer e se abrir à graça divina. Estão cegos pelo pecado, dominados pela inveja, pelo orgulho, pela vaidade. Eles acusam Jesus de ser o chefe dos demônios. Beelzebu, que é um termo de origem sírio-fenícia, de Beelzebu, que é o senhor do monte, ou Beelzebub, que é o rei das moscas. Jesus desarma-os com uma lógica precisa. Como pode Satanás dar-lhe poder de combater os seus subalternos? Seria como se quisesse o desmoronamento do seu reino. Mas o centro da questão é colocado por Jesus a outro nível. Se ele expulsa demônios com o poder de Deus, quer dizer que Deus está agindo nele e por ele. Se Deus está nele, não tinha como eles negarem que Jesus é o enviado de Deus. Ele é o Deus conosco, mas eles põem resistência, não querem crer. A verdade é essa. Assim como muitos não querem crer. Não adianta manifestar sinais, milagres. A pessoa, quando é incrédula, ela não vai crer. E para fazê-los entender o que estava acontecendo, Jesus conta a parábola do homem forte e do mais forte, que evidencia a vitória de Cristo sobre Satanás. E em relação a Jesus, não há espaço para neutralidade. Ou se está com ele e se recolhe para a vida, que dura até a eternidade, ou se está contra ele e se perde todo o verdadeiro bem. Irmãos, note-se bem também que Jesus fala do apelo
a vigilância. Porque o demônio ou Satanás não descansa, nem se dá por vencido. Onde vê a casa varrida, arrumada, isto é, a pessoa decidida a seguir Cristo, ele lança um ataque totalitário, porque o diabo, por inveja, anseia pela ruína do homem. Quando uma pessoa decide seguir Jesus, se prepare, porque o demônio se levanta, o inferno se levanta contra essa pessoa. O Evangelho fala-nos da luta entre Jesus e o demônio, uma luta que se trava no mais íntimo do homem. Nós sabemos que fomos libertados do pecado e do demônio pela graça de Deus, pelo santo batismo e no decurso da vida, pelo sacramento da reconciliação, da confissão. Mas assiste-se nos nossos dias, tantas vezes fortemente críticos e até agressivos, a tudo que tem a ver com o sobrenatural, a um renascer de crenças no mundo dos demônios. Vão até surgindo, por aqui e por ali, grupos que se dedicam a práticas satânicas, sim, no mundo. Há quem cultive inúteis medos e quem pura e simplesmente ironize sobre esse tema, mas temos a certeza de que pela mão de Deus, isto é, pelo poder do Altíssimo, Jesus está vivo, atuante na palavra, nas realidades sacramentais da Igreja, continua a avançar a vitória sobre o maligno. Quem estiver da parte de Cristo e viver unido a Ele, nada tem a temer. Satanás está bem armado, mas Deus é bem mais forte. O demônio pode ser como um leão que ruge, procurando a quem devorar, diz a primeira carta de Pedro 5:8. Mas é sempre uma criatura que a mão de Deus verga e parte como uma palhinha. Não se esqueça disso. Jesus é mais forte do que todos os poderes do inferno, seja ele quem for. Beelzebu é o desesperado por excelência, que anda por lugares áridos e não encontra paz. Assim, a sua estratégia é tornarmos semelhantes a ele. Mas Deus torna o homem semelhante ao seu amor e alegria. Satanás, se não consegue tornar-nos desesperados como ele, faz o possível para nos fazer desanimar. Então, cuidado com o desespero, cuidado com o desânimo, porque pode ser que o inimigo já esteja te rondando, que ele semeia o desânimo e outra hora coloca o desespero no coração. Confiança, ânimo. Pela morte e pela ressurreição de Jesus, o demônio perdeu a guerra, mas ainda pode vencer essa batalha. Sejamos então atentos à casa do nosso coração. Ainda que varrida e arrumada, não deixa de ser atacada por Satanás e por seus sequazes. Só pela fé e pela oração, expressão da nossa fé, podemos resistir-lhe aos seus ataques. Força, irmãos, coragem. Cristo é o mais forte. Que nós possamos juntar com Ele, como Ele próprio disse: quem não está comigo está contra mim. Que nós sejamos a favor de Cristo, lutando pelo ideal de Jesus, vivendo o Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu o Evangelho do Dia, com o Padre Reginaldo.